Nossa lição de hoje tem como leitura bíblica Juízes, a partir do capítulo 9. Capítulo 9 até 12. Então é uma extensão bem grande. A gente vai aqui resumir, aproveitando o que a própria revista colocou como resumo. E são histórias que nós estudamos em algumas ocasiões no domingo à noite. Estava olhando, foi em setembro do ano passado que nós começamos a estudar o livro de Juízes. Depois continuamos na quarta-feira. Então são textos que para nós não são tão novos, mas como que é interessante, né? A nossa memória, como a gente esquece rapidamente. Eu estava relendo as histórias, a gente esquece, porque são muitos detalhes mesmo. Essa lição é mais uma, então, no livro de Juízes, lição 9, dentro daquela realidade que nós temos visto. É um tempo difícil, onde as pessoas se afastaram de Deus de forma grande, né? Mesmo tudo que Deus tinha feito por eles, os livrou do Egito, os deu a nova terra, os deu ali a direção. Mesmo assim, aqueles homens se afastavam do Senhor. E a lição começa aqui na introdução dizendo, né, que nessas histórias narradas em Juízes, às vezes a gente pensa, parece que pior é impossível, ou seja, não tem como piorar. Mas a gente estudou até o fim do livro, a gente percebe como tem como piorar. E é o que a gente vê no retrato da humanidade, o ser humano. Quando a gente olha para o mundo, você fala, não tem como piorar. Daqui a pouco aparece alguém fazendo algo que você fala, nossa, isso é pior, né? Como foi capaz de fazer isso? Como o ser humano é capaz de fazer isso? E a outra questão é, quem é o ser humano? É uma pessoa fora de mim, né? É o outro? Não. O ser humano somos nós. Então nós temos, quando lemos essas histórias, aqui narrações de erros que nós temos que evitar, devemos buscar evitar, pois podemos sim cair em muitas dessas transgressões, talvez em diferentes graus, diferentes situações, mas nós estudamos a palavra para dizer, como diz a palavra, né, o salmista, aquele que está de pé, veja que não caia, para nos prepararmos, para colocar sempre na nossa consciência a necessidade que nós temos de Deus. E como foi dito em outras lições, não é um texto para a gente olhar e simplesmente dizer como a humanidade é perdida, mas é para a gente olhar e dizer como que Deus é tão bondoso, como que a misericórdia de Deus é paciente, como Deus ainda assim estende a mão para o seu povo. E com certeza é isso que nós encontramos aqui. Vamos lá então. Lição 9, arrependimento, grandes feitos e um voto terrível. Primeiro ponto, um filho pior que o pai. A gente vai mais devagar no começo, depois mais para o fim a gente anda um pouquinho mais, mas eu vou voltar um pouquinho a essa história de Abimeleque, que é muito importante e curiosa. Lembra, Gideão foi um grande homem, venceu batalhas, mas no final da sua vida, ele pouco se engrandeceu. E ele assim quis que aquelas pessoas dessem presentes para ele, desse uma túnica lá,
para que demonstrasse que ele era o poderoso. E aí, como diz a lição, Gideão tinha tudo para levar o povo à obediência, levar o povo para o bom caminho. Mas no final da sua vida ele deixou o povo como ele encontrou, do mesmo jeito. Ou seja, o povo na idolatria, o povo distante de Deus. E Gideão teve muitos filhos. E dentre desses filhos, um de uma concubina, Abimeleque. E esse foi pior do que o pai. Lembramos que Gideão, quando aquelas pessoas quiseram adorá-lo e colocá-lo como rei, ele disse: não, rei só tem um, que é Deus. Vimos que foi contraditória essa palavra dele, porque ele não aceitou o título de rei, mas ele aceitou a honra de um rei. Você percebe que às vezes as pessoas, é como a devocional da manhã, né? As pessoas falam uma coisa, mas o coração tem uma outra coisa escondida. Então, ele fala aquilo que ele conhece como verdade. Ele sabia que não era muito bom ser o rei, né? Mas ele no coração, ele queria ser esse rei. Tanto que ele pede os tesouros e lá as vestes, todas de um rei, sem ser o rei. Abimeleque não teve esse problema. A primeira coisa que ele fez como um ato é: eu quero aí ser o que manda. E ele tinha uma dificuldade, muitos irmãos. E o que Abimeleque fez? Não dá para a gente acompanhar o tempo todo aqui na palavra, mas vocês vão me ajudando aí. E principalmente se eu trocar um nome, se eu trocar alguma coisa, se vocês notarem, me ajudem, tá? Porque é muito detalhe e a memória não guarda tudo. Mas Abimeleque, está no capítulo 9 aqui, ele teve uma ideia. Ele foi lá nos seus tios, visitando os seus tios, por parte de mãe, né? E vai lá fazendo uma pergunta. Preferem ser governados por todos os 70 filhos de Gideão ou por um só homem? Ó, a nossa lição do devocional tá bem encaixando aqui também, né? Qual que é a resposta que ele queria? Claro, queremos um só homem. Você é nosso parente, você é alguém que realmente vai ser melhor do que os outros. Essa foi a resposta que ele conseguiu obter. E aí, ele assim recebe um dinheiro, aqui fala de 70 moedas, e com esse dinheiro ele contratou homens desocupados, desordeiros para segui-lo. Então você percebe que esse Abimeleque não vai dar certo. Homem mau. O primeiro ato dele foi contratar pessoas desordeiras para segui-lo. O segundo ato foi matar os seus 70 meio-irmãos, podemos dizer assim, exceto Jotão. E assim ele se tornou rei. Tem muitos detalhes aqui, né, irmãos? Com certeza são muitos capítulos, mas a gente vai passando aí algumas coisas. Ele teve então, assim, um começo muito complicado. E o que a gente vai perceber que essa atitude dele, ela vai fazer com que ele, em algum momento, venha a sofrer as consequências de seus atos. Então ele vai pagar por isso. E não só ele, também esses cidadãos de Siquém vão pagar por isso, por terem colocado o Abimeleque como rei. Isso é visto nesta, podemos dizer aqui, parábola, né, de Jotão. Quem lembra da parábola das 3 árvores aqui? Jotão, ele vem. Jotão, quem é Jotão? É o único que não morreu dos irmãos, os filhos de Gideão. Então,
Abimeleque mata os seus 70 irmãos e sobra o Jotão. Jotão profere uma parábola. E o que essa parábola quer dizer? Ela vai falar a respeito do que iria acontecer tanto com Abimeleque como com esse povo de Siquém, os cidadãos de Siquém. E a parábola é muito interessante. Ela fala sobre 3 árvores. Diz que certa vez as árvores resolveram ungir um rei. E primeiro disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira recusou, dizendo: eu vou deixar de produzir os meus frutos para ser apenas a mais alta. Isso acontece com a figueira e com a videira. A mesma pergunta e a mesma resposta. A videira e a figueira. A figueira: seja nosso rei. A figueira recusou. Vou deixar de produzir os meus frutos só para ser a mais alta? Só para me envolver com esses negócios que não fazem muito parte do meu negócio. Meu negócio como oliveira, como figueira, como videira, é dar frutos. Não ser a presidenta das árvores, né? O presidente das árvores. A oliveira recusou, a figueira recusou, a videira recusou. E aí, por fim, as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja nosso rei. O espinheiro falou: opa, está comigo mesmo, pode falar comigo, e eu serei o vosso rei. Agora a questão é, o que um espinheiro pode fazer? Não dá sombra. Espinheiro não ia dar fruto. Espinheiro naquela época era visto como algo que causava incêndios na floresta. Ele era o primeiro a pegar fogo e passar o fogo para os outros. Mas o povo votou nesse espinheiro aí para ser o presidente das árvores. O que Jotão estava falando com isso? Ele estava com uma profecia dizendo: olha, não vai dar muito bem para vocês, porque vocês escolheram como líder o Abimeleque. Abimeleque é o espinheiro. De tantas árvores boas, vocês escolheram o pior. Aqui a gente não vai entrar em detalhe, mas é interessante essa ideia das pessoas que recusaram, né? Da oliveira, da figueira e da videira, recusaram fazer algo que não era a sua função principal, né? A gente sempre entra nesse conflito da questão política, que às vezes um homem honesto, alguém que poderia ser lá um líder, ele não se dispõe a fazer isso, e sobra muito espinheiro por aí. Mas a gente não vai entrar nesse tópico aqui, que não é o objetivo. Abimeleque, então, é o espinheiro que não seria capaz de proteger o povo e ainda se voltaria contra eles. Abimeleque, ele se considera capaz, mas ele só pode trazer o mal para aquele povo. Jotão termina o seu questionário dizendo: é certo o que vocês fizeram? Deixa uma perguntinha, né, a pulguinha atrás da orelha: é certo o que vocês fizeram? A história conta o seguinte, em resumo, né? Diz que Abimeleque será castigado e o povo também será castigado. Como que Abimeleque foi castigado? 3 anos apenas durou esse amor do povo para com Abimeleque. O texto diz que Deus colocou aversão ao rei e eles começaram a questionar: por que servi-lo? E aí aparece um personagem aqui, Gaal, conspiração de Gaal, né, a partir do verso 22. Aparece esse personagem que ele é um pouco oportunista. Ele vendo que o povo já não estava muito afim de Abimeleque, ele se levanta para tentar destruir Abimeleque. Só que dentro desse povo havia um homem chamado Zebu, e ele vai lá e conta para Abimeleque, né? Então sempre tem alguém contando, um está perseguindo quem que vai atacar quem, né? E esse Zebu, ele permanece junto ao povo
para atrapalhar essa estratégia aí de Gaal de destruir Abimeleque. Então, conta-se que em um determinado momento, Abimeleque vai atacar esse povo e o Gaal olha lá para a montanha e fala: olha, parece que tem um exército ali. E o Zebu: não é nada não, né? Tentando esconder, né, que eles iam ser atacados. Mas o povo é atacado por Abimeleque. Repare que eu disse que tanto Abimeleque como o povo vão sofrer consequências. E uma guerra não tem vencedor, né? Os dois estão sofrendo, os dois estão padecendo. Abimeleque, só de perder esse prestígio, ele já está sofrendo. Um rei que não quer, que os seus governados não querem ser governados por ele, ele já está em crise. Já está difícil, né? Então você percebe que deve ser muito ruim você governar um povo que não te quer. E aqui começa isso. O que você vai fazer? Você vai partir para a guerra contra esse povo. Então conta-se aqui duas batalhas. Uma quando Abimeleque desce com esse exército, o povo vai fugindo para uma torre. Não, antes da torre, o povo foge para um templo, o templo de Baal, acreditando que Abimeleque não iria entrar, porque era templo. Abimeleque não está nem aí com nada, né? Então ele fecha as portas e põe fogo naquele templo e mata aquelas pessoas. Um outro grupo de pessoas fugiu para uma torre, e aquele povo sobe naquela torre, Abimeleque com seu exército tentam ter a mesma ideia: vamos incendiar essa torre aí e matar esse povo. Conta a história que uma mulher, então, lá de cima, jogou uma pedra pedra de moinho? Pedra de moinho na cabeça de Abimeleque. E ele lá quase morto, pede para o seu jovem: mata-me, porque eu não quero ser morto por uma mulher. E a gente falou, não adianta, né? Todo mundo vai contar que além de ser morto por uma mulher, ele ainda se acovardou pedindo para outro matá-lo, para que ninguém lembrasse que ele foi morto por uma mulher. Mas a história foi essa. Abimeleque sofreu, perdeu o prestígio, perdeu a vida. Castigo por ter matado seus irmãos, seus 70 irmãos. Aqui no final, olha, diz Juízes 9, 57. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles, ou seja, eles sofreram. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal. E o 56. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado seus 70 irmãos. Então o 56 fala das consequências que Abimeleque sofreu. 57 fala das consequências que o povo sofreu. E aí se cumpre a maldição de Jotão, né, essa parábola de Jotão. Vamos voltar para a lição? Agora eu vou me ater mais à lição. Um filho pior do que o pai. Esse foi Abimeleque. Abimeleque conseguiu fazer as coisas ficarem piores do que já estavam. E aí, dessa forma, nós vemos que todas as coisas desandaram. Abimeleque sofre, o povo sofre. Dessa maneira, Deus vingou toda a maldade que Abimeleque havia cometido. Abimeleque se fez juiz de Israel e, como Gideão, desejava ser reverenciado acima de tudo. Gideão era vaidoso e levou Israel a se desviar gravemente. Abimeleque era perverso e usou toda a sua força para dominar. Com ele se cumpriu a fábula de Jotão, que também serviu de profecia. Eu disse que a gente precisa aprender com essa lição e não só apenas
dizer como esses homens eram maus. O que a gente pode aprender? A gente pode aprender com Gideão, que nós vamos tomar muito cuidado com a vaidade, né? Deus, no decorrer da vida, nos agracia com tantas bênçãos, tantas coisas, e é fácil esquecer que foi Deus que deu tudo, que foi Deus que nos concedeu certas coisas, e principalmente aqueles que são chamados ao poder, situações de liderança, tem que sempre olhar para todos com humildade, de igual para igual, né? Ninguém pode se considerar melhor, né? Pelo contrário, quando a gente percebe que a gente tem alguma coisa, digamos assim, melhor do que uma outra pessoa, mais uma vez a gente tem que agradecer a Deus, porque só a bondade e misericórdia de Deus mesmo para fazer isso conosco, né? Em qualquer área, seja financeira, seja de algum cargo, seja de alguma habilidade, qualquer habilidade, qualquer coisa que a gente tem, fala, poxa, eu tenho o cérebro igual ao do outro, né? Mas Deus me fez pensar melhor, Deus me deu mais sabedoria em alguma coisa, em alguma situação. Em relação à questão financeira mesmo, né? Quando a gente olha para a vida da gente e percebe que a gente tem tudo, claro que uns têm um pouco mais, outros têm um pouco menos, mas que a gente tem o alimento, as nossas vestes, tem uma condição de viver, a gente pensa, né, como que Deus é bom, porque você liga a televisão, você vê pessoas que têm fome, que não têm o que comer, e eu sei que às vezes há uma certo exagero, mentira em relação a uma coisa ou outra, mas é verdade, tem gente que não tem condições, aqui na nossa cidade, não precisa ir muito longe não. Às vezes uma pessoa humilde que não tem coragem de pedir ajuda, passa necessidade, porque ela depende só daquele salário pequeno que ela tem, mas ela vive com dificuldades. E quantas vezes nós temos condição de ter certas coisas, até certos luxos, né? Até certas coisas que Deus assim nos agraciou com conforto. A outra questão aqui é o próprio Abimeleque. Você percebe que a lição destacou que Gideão era um homem que era vaidoso, mas Abimeleque foi pior, porque além de vaidoso, além de uma pessoa que queria o poder, Gideão tinha o poder, ele conquistou pela boa mão de Deus, né? Deus o engrandeceu. Abimeleque não, Abimeleque foi tudo na força, na maldade. Então nós percebemos aqui que nós precisamos tomar cuidado com esse coração perverso, que tenta conquistar as coisas pela força, que não se preocupa com os outros, mas quer sempre o melhor para si, né? E para isso mente, e para isso trapaceia, passa na frente dos outros. Você pode não ter matado 70 irmãos, mas você pode ter se colocado acima, à frente dos seus irmãos ou do seu amigo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Que pior do que essa vaidade é a própria perversidade. A vaidade, quando ela é a todo custo. Aquela história, o fim justifica os meios. É uma frase que está muito no coração maldoso nosso, né? O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Então, para conquistar esse objetivo, não importa os meios. Porque o mais importante é meu objetivo. E, na verdade, sim, importam os meios. Porque os meios precisam ser honestos, precisam ser verdadeiros, precisam ser conforme a orientação de Deus. Meu objetivo tem que ser conquistado com regras, né? Aquele atleta, ele tem que obedecer às regras da sua modalidade, da sua competição. Senão não foi vitória. Senão a vitória não foi verdadeira. Então, ponto 2, aqui diz um período de estabilidade. São 12 juízes. 6 são chamados de menores. Por quê? Porque não há grandes registros, batalhas, não há grandes questões.
E como diz aqui na lição, aparentemente eles trataram de problemas internos, ou seja, não há um chamado, porque geralmente acontecia sempre uma necessidade, ou o povo estava ali sofrendo opressão, e aí eles clamavam a Deus, clamavam a ajuda desse juiz. E não acontece isso em relação a esses nomes, que fala então sobre um período de estabilidade. Existem períodos de estabilidade. A vida não é só essa guerra toda, né? Essa luta toda que a gente vê em situações. Mas existem períodos de estabilidade e aqui são citados alguns desses juízes. Na lição 2 foi destacado um juiz chamado Sangar. Depois, mais 2, Tola e Jair. Pouca coisa se diz sobre eles. Sobre Tola, que ele era de Issacar e julgou Israel por 23 anos. Ele livrou Israel. E não sabemos do que, né? Livrou Israel, mas não sabemos do que. Depois veio Jair. Lembra-se que falou sobre ele ser rico, poderoso, né? Possuía 30 filhos, 30 jumentos e 30 cidades. Não dá a ideia de um juiz que era rico. Julgou Israel por 22 anos. Aí tem nomes aqui de Ibissã, Elon. Não, de Ibissã tem os nomes de Elon e Abidom. E terminou, né? Sangar, Tola, Jair, Elon, Abidom. Qual que eu pulei? Ah, tá. Tá bom. Certo. Ok. Sangar, Tola, Jair, Ibsa, Elon, Abidom. Então, a gente percebe aqui, desses 6 juízes, provavelmente um período de maior estabilidade. Até esse que teve que livrar Israel, pode ser algo pequeno, algo localizado, não algo tão grandioso. Mas aqui nós vemos aqui que é um período de relativa paz, sem invasões. Porque o povo era honesto, era bom. Pode ser que, em parte, eles realmente naquele momento estavam cometendo menos transgressões, mas principalmente porque a graça de Deus, ela é maravilhosa, ela é bondosa, e mesmo assim, como diz a lição, Deus continuou providenciando líderes, não os deixou completamente sem uma referência a seguir, né? A questão do líder, ele sempre é necessário, né? Numa sociedade, em todas as situações. No momento de maior dificuldade, o líder ele é testado, ele é mais provado. Mas em todo tempo, o líder é importante. E às vezes, quando você não vê como diz, tanto problema, não é porque o líder não é ineficaz, talvez é porque o líder é eficaz e não deixa pequenos problemas se transformarem em grandes. Em algumas situações de muitos problemas, certas vezes é o próprio líder que não soube governar ou que criou os problemas. A gente acabou de ver Abimeleque, né? Um líder espinheiro. Você tem um líder espinheiro, não vai dar muito certo. Vai entrar em conflito uns com os outros, com o líder e tudo mais. Mas aqui nós vemos então um período que provavelmente tivemos bons líderes e o povo também viveu de forma mais controlada. Acima de tudo, Deus presente nessa situação. Ponto 3. Deus não retém sua compaixão. Após a morte de Jair, Israel volta e rende-se à idolatria. Para piorar, acrescentam-se outros deuses que eles já tinham adorado antes e com os quais não tinham alcançado bons resultados. Capítulo 10, a partir do verso 6. Tomaram os filhos de Israel
a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Balaíns, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão e da terra e na terra dos amorreus que está em Gileade. Vamos ler até aqui. A história se repete. E essa repetição, ela não é um ciclo apenas da vida desse povo. Acho que o livro de Juízes, quando nós estudamos, é um dos livros que nós nos identificamos com ele, porque várias situações e problemas que nós enfrentamos na vida são cíclicos. Você entra num problema, você sofre com um problema, você sai do problema, aí você vai a caminho do problema, entra no problema, sofre com o problema, aí você sai do problema, aí você vai a caminho do problema, entra no problema, sai do problema, sofre com o problema, sai do problema. Se não acontece isso com você, levanta a mão. Eu quero conhecê-lo, né? É claro que acontece conosco, mas nós precisamos não nos acomodar com isso, mas perceber que Deus quer que a gente viva diferente, que a gente esteja vencendo, principalmente as batalhas que nós já passamos por elas. E nós não precisamos, nós não somos escravos desse ciclo. Quarta-feira nós estudamos sobre a santificação, é um tema muito oportuno. Se você quiser assistir, tem lá no YouTube da igreja a mensagem, como as demais anteriores, mas é um tema muito importante, porque ele fala exatamente sobre isso, que Deus nos justificou, Deus nos chamou para sermos santos. Senão a gente seria como qualquer um do mundo. Eu sou justificado, eu sou predestinado, o outro não é. Eu sou justificado, ou seja, Deus me declarou justo, mesmo eu sendo pecador, o outro não é. Tá, mas aquele que o justificou, esse também, pela sua graça, tem santificado. E aí nós estudamos na doutrina da santificação, que embora a gente não seja perfeito, não se complete nesse mundo, mas dia a dia, duas coisas vão acontecendo. O Senhor vai tirando um pouco daquilo que é da natureza humana e pecadora, isso vai se abafando, e ao mesmo tempo nós vamos crescendo em graça, em bondade, em fidelidade. Então nós não podemos olhar para esses juízes e simplesmente nos conformarmos, a vida é assim mesmo. Nós passamos por isso, mas a ideia é que essas esferas cada vez sejam menores, né? O problemão aqui vai diminuindo, depois você vai entrando, é uma espiral assim para o bem e não para o mal. Não cada vez, porque tem gente que cada vez entra num problema pior, né? Aqui vai, se livra e cai num buraco maior, se livra e cai num buraco maior, assim é o mundo. O sujeito é preso porque roubou uma laranja, daqui a pouco ele está roubando carro, daqui a pouco ele está roubando banco, daqui a pouco ele está matando para roubar e assim por diante. E nós não, nós devemos ser cuidados, curados por Deus e assim melhor. Deus não retém a sua compaixão. E aí a gente vai perceber aqui que mais uma vez o povo clama pelo Senhor. E é algo que a gente sempre tem visto aqui, serve para nós. Que aquele que clama ao Senhor, ele obtém a resposta. Até esse povo maldoso, e nós já falamos em outras ocasiões, que Deus sabia que ele novamente iria pecar. Assim Deus estendeu a sua mão, porque não estenderia a mão para nós. Mas antes de estender a mão, aqui há uma conversa, né, digamos assim, de Deus com o povo. Deus conversa com esse povo aqui a partir do versículo 12.
Estamos em Juízes 9, 10, isso. Vamos lá. O povo clamou, versículo 10. Clamaram ao Senhor. Já admitindo, isso não era muito comum acontecer. Nós já vimos em outras ocasiões o povo clamando ao Senhor sem admitir que estava errado, né? Só pedir, Senhor Deus, me livre dessa dor. Aqui o povo clama admitindo, dizendo, contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. O que Deus responde para eles? Vocês clamaram a esses deuses. Não vos livrarei eu das suas mãos. Versículo 14. E de clamai aos deuses que escolhestes. É esse versículo que eu queria. Vocês estão clamando a mim? Vocês não seguiram esse Deus, esse Deus, esse Deus? Não clamavam a eles? E de clamai aos deuses que escolhestes, e eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Então Deus fez aqui uma recapitulação, né? Lembrou das ocasiões que ele atendeu, mas mesmo assim o pessoal voltou para outros deuses. Então ele diz no versículo 14, ide clamai a estes vossos deuses. E nós sabemos que os falsos deuses, eles oferecem muitas promessas para nós, mas eles não podem cumprir. E quantas vezes nós vamos enganadamente nos oferecermos a esses falsos deuses? E é isso que Deus quer mostrar. O quanto nós buscamos um falso caminho, nós vamos bater com a cara na porta na hora da necessidade. Os falsos amigos do mundo não vão nos ajudar. As coisas que o mundo tem a nos oferecer não vão satisfazer os nossos desejos. Deus foi duro com aquele povo. A lição diz até o seguinte aqui: como um Deus de amor pode responder assim ao povo? Mas claro que Deus está assim colocando aquele povo para pensar, para ver o histórico, para ver que eles estavam naquela situação pela forma que eles viveram. Então, mais uma vez, nós vimos aqui o povo clamando. Novamente eles confessam seus pecados. Versículo 15, temos pecado. Faz-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos, ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Um exemplo, né, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Deus é cheio de graça, de amor, de misericórdia. O texto diz, já não pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Nós somos do Senhor, irmãos. Nós podemos ter essa confiança, que Deus não retém a sua mão de amor, de misericórdia. Deus ouviu a oração do seu povo e Deus ouve a oração de cada um de nós. Atende ao clamor. Ponto 4. Jefté e seu voto tolo. A história de Jefté também ela é repleta de detalhes e uma lição só sobre Jefté, né, daria
mais de 1 hora. Jefté, ele era filho de uma prostituta, filho de Gileade, né? Mas filho de uma prostituta. Os demais irmãos, assim, os expulsaram, diz aqui. Não quiseram que ele ficasse ali fazendo parte da família, né? Depois esse homem vai querer participar dos nossos bens, e expulsaram Jefté. E conta que ele era um homem que viveu num lugar distante, junto a homens levianos que se ajuntaram com eles, homens, digamos aqui, desocupados, né? Eu sempre imagino ele vivendo assim como pessoas que a gente vê pela cidade assim, que ficam paradas, só usando drogas, bebendo, pedindo alguma ajuda. Esse é o Jefté. E aí, então, a gente percebe como que Deus age, né, de forma estranha. Quando nós estudamos esse tema, eu acredito que foi quarta-feira, nós percebemos e falamos a respeito de um líder, né, que Deus usa, que nem sempre tem os padrões que nós encontramos por aí. E Deus, de repente, escolhe um homem desse, que é desocupado, que é filho de uma concubina, que é alguém que está lá no outro lado lá, e esse é chamado para liderar e libertar o povo. Então nós vemos aqui, curiosamente, esse povo, né, o povo de Israel, cercado por Amon, se vê numa situação difícil. Quem vai cuidar? Quem vai libertar o povo? E nós vimos aqui também, nesse caso, uma grande falta de responsabilidade de todo mundo, porque só sobrou o desocupado para liderar, né? Ninguém quis liderar, e de repente, versículo 6, e disseram a Jefté, vem e ser nosso chefe. Parece que está repetindo lá da história do Abimeleque, né? Ninguém se candidata, vamos chamar o espinheiro, vamos chamar alguém que vem. E esse foi Jefté. Ele teve uma sabedoria, dizendo que se ele viesse, né, a combater, então ele seria cabeça. Ele falou, só vou se eu for realmente esse cabeça. O medo dele é que depois acabava a batalha, ele seria novamente jogado para fora, e ele faz esse pedido, e versículo 10 diz, responderam os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós, e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra, ou seja, você vai ser o nosso líder. Aqui a história é bem comprida, eu vou colocar aqui o que eu estiver lembrando, e o que está anotado na revista. Jefté primeiro tenta um acordo com Amon, lembra a história do acordo? Contando que eles poderiam viver pacificamente, que essa história de Amon não estava correta, né? De que o povo de Deus tinha feito guerras contra o povo de Amon. Ele contou que no início, o que aconteceu foi que o povo que não quis deixar o povo de Israel passar no meio da terra, e assim, primeiro agredir o povo, aí Deus fez com que esse povo de Deus tomasse essa terra. Então a terra era deles e tal. Mas conversar não dá, né? Não deu certo nessa conversa. O povo ainda foi contrário à palavra e assim eles entraram numa batalha. Em resumo, essa batalha foi vencida pelo povo de Deus com as mãos aqui de Jefté, né? Deus usou Jefté. Deus então concedeu vitória a Israel, que conquistou o direito aí do território, né? E Jefté, aqui diz, né, depois de 17 versículos falando sobre batalha, apenas o verso 33 aqui já registra a vitória. Vamos lá no 33, estamos terminando.
Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Sempre lembrando, né, irmãos? Quando o povo perdia, não era Deus que estava perdendo. Quando o povo ganhava, não era o povo que estava ganhando, mas sempre Deus assim no comando. Deus permitia que o povo passasse por dificuldades. Deus permitia que o povo fosse assim humilhado, para que eles pudessem reconhecer seus pecados, para que eles pudessem buscar arrependimento. Deus enviava um juiz, alguém que ajudava, mas esse juiz é apenas um tipo de Cristo, que será aquele que veio, né, e virá novamente, para nos dar a vitória completa, perfeita. Aqui é um ciclo sem fim. Você vai falar isso lá no finalzinho da lição. Um ciclo sem fim, para mostrar que esse mundo não vai alcançar a perfeição, e para que a gente possa se espelhar no verdadeiro juiz, em Deus. Então assim termina essa parte, quando Jefté vai e vence. Tudo poderia acabar bem, se não fosse Jefté ter uma ideia. Aqui a lição fala, né? Tem decisões que você toma na vida, uma decisão errada, que você bagunça tudo, por causa de uma coisa que você fez. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes, para você construir um prédio, você precisa de muitos anos, muito trabalho, muito material, muito dinheiro e tal, mas para derrubar, talvez você risca um fósforo lá, uma bomba lá, pá, cai tudo. E qual foi o grande erro de Jefté? Bem conhecido, né? Qual foi o voto de Jefté? Me ajude a achar o versículo aqui. 30, né? Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa se me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Eu achei interessante que a revista ressaltou um ponto que eu pelo menos não acredito que não tinha falado ainda, que esse voto demonstra fraqueza na fé, na confiança de Jefté em Deus. Jefté, ele estava sendo ali mandado por Deus, a garantia da vitória já era o próprio Deus em enviá-lo. Por que fazer um voto? Ele fez um voto como se tentando garantir a vitória pelo seu voto e não pela vontade de Deus. A gente não precisa fazer voto. Não estou falando que a gente é proibido de fazer voto, diferente uma coisa da outra. Mas a gente não precisa de fazer voto para conquistar uma coisa. E Jefté fez exatamente isso. Senhor Deus, estou com certo receio aqui que eu vou ganhar essa batalha. Então, para reforçar que eu faço um voto ao Senhor. Demonstrou falta de fé. Onde que está escrito isso na revista? Se alguém achar isso que eu acabei de falar na revista aqui, eu procurei que não achei. Espera aí, é que minha revista é diferente. Está perto da conclusão? Tá, eu vou dar um microfone, o Neto lê para mim, que eu achei interessante a gente ler essa parte. Som 2.
É que o meu é no computador ali, é uma inteiro. Aqui, ó. Ele prometeu a Deus que se vencesse a batalha, no seu retorno dedicaria em holocausto qualquer um que saísse da porta da casa primeiro. Há muitas falhas nesse voto. Primeiro, ele não esperaria que um bezerro saísse de sua casa. Não, mas espera aí. O que eu quero é só da questão da fé. Isso eu vou ler. Vou chegar lá. Sim. Segundo, ele fez um voto de tolo. Ah, tá aqui, é o terceiro. Isso. Tá, desculpe. Segundo, voto de tolo, que era melhor não ter feito. Tá. E terceiro, uma fé deficiente porque seu voto não foi de confiança, mas de tentativa de manipular Deus. É o terceiro. Obrigado. É porque na minha sequência estava o primeiro aqui, e eu queria começar pelo terceiro. Tá? Então, o terceiro nós já falamos, uma fé deficiente. Esse voto não tinha que existir, não precisava existir. A vitória estava garantida. Seu voto não foi de confiança, mas uma tentativa de manipular Deus e o resultado da batalha. A gente faz isso muito com o humano, né? Você pode fazer isso para mim? Vai ter docinho lá. Vai ter não sei o que lá. Olha, você vai ganhar tanto lá. O ser humano está vivendo assim. Vamos na igreja, por quê? Por quê? Porque é culto, é Deus, vamos ler a Bíblia, orar. Não, mas porque lá tem um não sei o quê, porque lá tá, aí oferece um monte de coisa. E a gente tenta fazer essa barganha com Deus. Senhor Deus, eu vou seguir o Senhor, mas se o Senhor me der essa bênção aqui, eu vou ler a Bíblia toda em um mês. Se o Senhor fizer isso para mim, eu vou. Né? Isso é uma fé deficiente. A fé deficiente. Mas vamos lá então, ponto 1 aqui. Já chego lá, peraí. Ele não esperaria que um bezerro saísse de sua casa, mais uma pessoa. Agora eu perdi foi o tempo, né? Está na hora já. Quem faz um voto desse, olha o que ele diz, se me entregardes, quem primeiro da porta da minha casa sair ao encontro, quem primeiro? Então, está tudo errado, não existe voto de sacrifício humano. Mas a gente tenta considerar que Jefté era quem? Era aquele homem que vivia lá no meio dos desocupados, que acho que aqui voltou toda a natureza dele errada. Né? Então, é um voto tolo. Segundo, o voto tolo que era melhor não ter sido feito. Né? E quem saiu? Saiu a sua filha ao seu encontro, alegre, seria um momento de confraternização com a família, venceu, mas a gente percebe que Deus não permite esse final aqui, talvez para que Jefté não fosse um novo Gideão, que se vangloriasse, que depois de fazer tudo certo, começasse a fazer tudo errado. Sabemos que Deus tem o seu propósito, e para mostrar também que o grande rei, que o grande mestre, que o grande tudo é Deus, é o Senhor. A lição deixa claro que existem as duas interpretações, né? Aqui não é uma polêmica, porque são duas interpretações. A primeira, que é a mais óbvia, é que ele realmente ofereceu a sua filha em holocausto. E a segunda é que o voto, ele se cumpriu apenas mantendo a sua filha virgem até o fim da vida, que seria como a morte. Né? E aí a gente percebe que existe base para essas duas coisas, mas eu acredito que a base maior, assim, quando você olha, é que realmente a filha foi morta. Né? Mas existe base. Eu achei interessante, a revista ressalta que até entre os reformados, né, a Bíblia de Genebra interpreta que ele matou, sacrificou a filha. E a Bíblia de Estudo Herança Reformada sugere uma consagração da vida dela, ou seja, ela não teve filhos. Essa segunda definição aqui, ela tem bastante lógica também, no sentido aqui dos versículos 36, 38, 39. Aqui primeiro há um lamento, né? Lamento pela perda da virgindade, não há um lamento por ser morto. E depois fala no versículo 39, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido.
Só que não está aqui, aí ela morreu. Só está assim, ela jamais foi possuída por varão, daqui veio o costume em Israel. Aí, jamais foi possuída. Porque ela morreu, ou porque ela ficou viva, mas ela não casou novamente. O fato é que a gente às vezes se prende a essa questão, mas isso aqui é secundário, né? O importante é a história que nós contamos, né? E aí, como diz, para a gente terminar, não existe final feliz, não na nossa lição terminou com final feliz, né? No sentido de que nós concluímos a lição, e acredito que nós podemos aprender bastante coisa hoje, prestar bastante atenção, né? Estava seguindo aí na Bíblia, na revista, até acharam mais do que eu. Então, é bom a gente manter assim alerta, né? Perguntar, vou perguntar mais para os irmãos, onde que está isso? Para ver se vocês estão olhando aí. Mas a conclusão no mundo, na vida, ela não tem um final feliz, porque o final feliz será quando Jesus voltar. O grande juiz, o grande libertador é Jesus, e assim nós podemos ver que nós temos essa esperança garantida. Jefté ou qualquer outro não é perfeito, não seria assim. Conclusão. Deus usa pessoas que se destacam e outras que apenas são mencionadas. Aqui se está falando a respeito de juízes que foram contada a história completa e outros não houve tanta confirmação, tanta história deles. Jefté não parecia ser confiável, mas Deus usou Jefté. Irmão, se Deus usou Jefté, pode usar qualquer um, né? Qualquer um de nós, né? Que nos mostra que o que fazemos para Deus não nos protege de agirmos insensatamente. Aqui está falando a respeito do voto tolo. Se arrependeu pelo resto da vida. Então a gente tem que tomar cuidado. Sempre temos que tomar cuidado, porque depois de uma grande vitória, nós podemos também assim cair. Aplicação. Cada pecado é uma forma de seguir outros desejos, sejam desejos, pessoas ou coisas. Ore e peça a Deus perdão e que o ajude a perceber os ídolos que ainda precisam ser eliminados de sua vida. Isso aqui é o importante para nós, irmãos. É depois de ler uma lição dessa, aprender que eu preciso mais e mais. Eu dependo do Senhor. Eu preciso confessar os meus pecados. Peça sabedoria para não comprometer-se com promessas tolas e compromissos que coloquem em conflito com a palavra de Deus. Amém, irmãos. Acho que é a primeira vez que eu usei o tempo todo. Eu gosto sempre de terminar 10, 15 minutos antes. Que Deus assim nos abençoe e vamos continuar estudando a nossa revista, capítulo, lição 10, né, na próxima semana.